Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, para desta vez irmos até ao Médio Oriente, onde o presidente norte-americano, Joe Biden, fez uma visita a todos os títulos extremamente importante. Foi a primeira vez que Joe Biden se encontrou com o verdadeiro líder da Arábia Saudita, depois dos graves problemas que houve entre sauditas e norte-americanos. Desse ponto de vista, a viagem de Biden era particularmente difícil, uma vez que a posição do presidente norte-americano relativamente à Arábia Saudita tem sido de algum distanciamento que teve que retificar por questões do preço do petróleo nos mercados internacionais, e seguidamente andou por ali a visitar uma série de altos representantes. Diria eu que um deles não é aparentemente já alto representante de coisa nenhuma. Perdão, estou a falar do presidente da autoridade palestiniana, que há anos devia ter ido a eleições, nunca foi, aparentemente não há indicação de que venha a ser. De qualquer maneira, a viagem terá ficado marcada por um saldo razoavelmente positivo. É essa a sua leitura, embaixador? Sim, em termos de imagem, particularmente perante a Europa, eu acho que e perante o mundo em geral, não sei se nos Estados Unidos, na opinião pública americana, naquilo que é, digamos, o eleitorado de Biden, particularmente para as eleições intercalares do mês de novembro, se isto Claro. terá tido uma influência concreta, mas esta viagem tem três Peço dimensões. desculpa por interromper, terá-se daqui até lá o preço da gasolina nas bombas norte-americanas descer? É verdade. Se isso acontecer e se isso impactar sobre o nível de vida e o custo de vida, naturalmente que os americanos sentirão isso como um fator positivo. Há um ponto de natureza política e que também tem a ver com os equilíbrios partidários e no campo, na máquina política americana, que é a ida a Israel. A ida a Israel, Biden faz, digamos, um apoio, dá um apoio muito claro, aberto, concreto a Israel, de uma forma, inclusivamente dizendo eu sou sionista, quer dizer, o que é, sob o ponto de vista teórico e filosófico, uma coisa complicada. Eu nunca me esqueço que há uma votação das Nações Unidas contra o sionismo em 1975, em que o sionismo era identificado com racismo. Mas esta é uma questão teórica que não é para aqui chamada. Mas nenhum presidente americano até hoje tinha dito isso. Biden, por outro lado, disse que sentia na capital de Israel, ao estar em Jerusalém, o que é, de certa maneira, um passo em frente, digamos, na linha de Trump, um pouco consagrando aquilo que Israel quer, que a sua capital seja Jerusalém. O mundo não considera isso, as Nações Unidas não consideram isso, as resoluções das Nações Unidas, entre as quais algumas que os Estados Unidos não vetaram, não consideram isso, e, portanto, Jerusalém mantém-se como capital possível de dois Estados. E hoje é Tel Aviv, em todos os Estados consideram ser a capital, Tel Aviv, para a esmagadora maioria, há meia dúzia de países que já reconhecem Jerusalém. Claro. Biden de certa maneira, deu também um apoio a um governo israelita que nós sabemos que está em estilhaços, de uma certa maneira, mas que se une sempre que é necessário qualquer apoio contra os palestinos e, em particular, qualquer apoio relativamente ao Irão, e já lá iremos. Claro. Quanto aos palestinos, Biden deu dinheiro para um hospital na Cisjordânia, encontrou-se que teve um encontro com a Abbas, são gestos, digamos, para um parceiro menor. Biden teve uma frase interessante, que pode ser explorada, dizendo: eu sinto a questão da Palestina como sentia a questão da Irlanda do Norte no quadro face aos britânicos, da Irlanda face aos britânicos. Bom, para um O que sionista não é mau. não é mau. Há aqui de facto aqui uma leitura a vários carrinhos. A grande preocupação que Biden partilhou com os israelitas tem a ver com o Irão. E nós sabemos que os israelitas estão mortos. Eu vou usar uma expressão muito solta, mortos por molhar a sopa no Irão e ter para isso um apoio internacional. E estão a querer ter esse apoio internacional. A Europa não se preocuparia muito com isso, na minha opinião, os Estados Unidos também não, mas também estão a querer que essa eventual intervenção, que a ser feita, e já o ameaçaram várias vezes, já no tempo de Benjamin Netanyahu, mas estes próprios dirigentes já o disseram várias vezes, teria também, digamos, o apoio implícito ou explícito por parte da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é essa que é a terceira, digamos, a segunda ponte onde Trump foi.
Nós sabemos o que Biden tinha dito da Arábia Saudita, em particular do regime da Arábia Saudita, e em particular do do líder príncipe de herdeiro. facto da Arábia Saudita, o famoso MBS, Mohammed bin Salman. Lembramos que antes das eleições Trump disse que tornaria a Arábia Saudita um pária da comunidade internacional. Depois, quando ganhou as eleições, naquelas chamadas telefónicas que foi fazendo, não falou com Mohammed bin Salman, falou com o rei, que está, digamos, mais ou menos afastado, mas desta vez teve de se encontrar com ele. Peço desculpa, também não convidou a Arábia Saudita para estar naquela espécie de cimeira das democracias que fez no ano passado. Seria também um bocadinho demasiado. Também não convidou Marrocos. Biden também não convidou Marrocos. E não convidou a Arábia Saudita. E não convidou a Arábia Saudita e, portanto, isso, digamos, a Arábia Saudita está ferida com os Estados Unidos nesse aspecto. Mas atenção, há setores americanos que não estão feridos com a Arábia Saudita e que vendem imenso armamento à Arábia Saudita e que precisam que o seu presidente esteja em boas relações com a Arábia Saudita. E daí que Biden tenha feito, digamos, das tripas coração, presumindo na melhor das hipóteses, e fez, digamos, teve um encontro com o MBS, teve um encontro que o MBS quis que fosse público, podia ter feito internamente e, portanto, Biden não lhe estendeu a mão, encostou-lhe o punho, numa lógica de Covid, de proteção do Covid, mas no fundo foi claramente um gesto para não se mostrar muito próximo, mas já tinha feito isso em Israel, portanto provavelmente esta coreografia já tinha sido escolhida. Claro. A grande preocupação ali tem a ver com a Arábia Saudita, tem a ver, em primeiro lugar, com a necessidade que ele tinha de dizer alguma coisa aos líderes da Arábia Saudita sobre a questão do jornalista que era saudita e americano, Khashoggi, que foi morto em 2018 no consulado turco, no consulado saudita em Ankara, em Istambul, peço desculpa, Istambul, e que foi partido aos bocados e mandado por mala diplomática, e as malas diplomáticas às vezes também têm esta utilização mais pérfida, e ao que parece sob ordens do próprio MBS, segundo dizem, os relatórios não são boatos, são em princípio relatórios da CIA, que dizem que o próprio líder teria... Bom, terá dito isso, entretanto também o líder saudita terá dito a Biden que também os Estados Unidos tinham tido comportamentos de outra natureza noutros sítios também reprováveis, Abu Ghraib, as histórias do Iraque, as histórias do Afeganistão, enfim. Terão compensado nessa troca de galhardetes. Mas o mais importante era a questão do petróleo, como o António disse. O mais importante para os Estados Unidos era garantir que a Arábia Saudita se disponibilizava a aumentar a produção de petróleo para que os preços internacionais não subissem, não disparassem como estão a disparar. Aí a primeira reação é negativa por parte do MBS, mas aparentemente há rumores de que a parada de Biden pode ter conseguido o que quis. E isso levaria às consequências no plano interno que o António referiu, que tem a ver com a necessidade e a importância de Biden apresentar uma situação de natureza económica positiva, porque neste momento os Estados Unidos, a sua popularidade está a baixar imenso, e mais do que isso, está a baixar imenso nos setores democráticos. Exato. Biden está com uma taxa de aprovação muito, muito mais baixa, com uma quebra muito rápida, e portanto a questão ucraniana não leva ninguém à glória. As únicas questões que contam para os americanos é a questão do estado da economia, é a questão do emprego, é a questão da subida do custo de vida, e isso Biden está a ter grandes dificuldades em sustentar no quadro de guerra internacional e nos efeitos que isso tem, e mais do que isso também, na preservação, e esse também é um ponto importante, daquilo que foram as medidas de natureza protecionista em matéria comercial que Biden fez face à China e cujas consequências existem hoje no mercado interno americano com forte subida dos preços e com uma dificuldade de apresentar os mesmos produtos a preços tão baixos como aqueles que a China produzia. Mas isso faz parte da estratégia americana face à China. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo. Voltamos já de seguida com o terceiro tema de hoje. Até lá.